Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Álvaro de Carla e hoje venho compartilhar com vocês uma situação relacionada ao cuidado para com os discos de vinil. Então eu vou mostrar um caso bem específico de um exemplar que chegou até mim faz pouco tempo e que, por ter ficado muitos anos guardado, sem aquele cuidado devido do manuseio e muitas vezes deixado ali em condições improvisadas, num cantinho talvez não tão adequado, fez com que este disco, sofresse com a proliferação de mofo e de acúmulo intenso de sujeiras. Então, acompanha aí que eu irei apresentar como o disco chegou até mim, como está atualmente o seu estado, como está a capa, o encarte, e é claro, a gente vai conversar um pouco e também vou mostrar tudo o que eu pude fazer para deixá-lo numa condição melhor, talvez mais apresentável e, obviamente, num estado muito mais apropriado para escutá-lo no equipamento de som. E veja bem, tudo isso dentro do que compete às minhas condições de possibilidades, boa vontade, mas também restringido pelos limites impostos pela circunstância na qual me deparo aqui. Mas vamos lá, segue o vídeo. Pois bem, o disco em questão é o Delicate Sound of Thunder, do Pink Floyd, álbum duplo, ao vivo, lançado em 1988. Esse disco ele apresenta um repertório espetacular, uma produção incrível, sensacional. Esse álbum é formidável. E o problema é este aqui, que eu mostrei para vocês. É um disco que ficou aí muitos anos exposto a um ambiente úmido e o que ocasionou este acúmulo aqui, ó, tá vendo? De bolor, mofo, ficou mofado. E o interessante é que esse disco ele apresenta também os dois encartes, ó. Os dois encartes. Porém, eles foram afetados, A gente pega aqui, ó, o outro está ainda no disco, mas está na mesma condição que essa aqui, ó. Olha, horrível, Uma pena. É uma pena. E os dois discos estavam aqui acondicionados num plástico interno, e este plástico até amenizou um pouco. O plástico ficou, vou mostrar aqui um deles, ficou bem marcado com esse mofo, muito intenso, muito forte. Então é um disco, ao meu ver, que ele estava muito bem conservado. A impressão primeira que eu tenho é esta. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas olhando assim de uma forma bem superficial, parece que esse disco estava muito bem conservado, as duas mídias inclusive. E o disco estava uma capa legal, para um disco usado. Ele tem aqui o encarte, ó. Ele tem o encarte, os dois encartes. Olha como está a situação. O encarte também, nesse ponto, olha aqui. É ruim, Horrível. Vamos ver o que a gente consegue fazer, para amenizar um pouco isso aqui. Aqui o outro, ó. Tá vendo, ó? O outro encarte. Então o que me parece é que esse disco ele estava muito bem conservado, só que ficou muitos anos guardado num local onde a exposição à umidade foi intensa, e pegou nesse cantinho aqui do LP. Então afetou a capa, a contracapa, no caso os encartes, e também, deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó, legal que ele estava com plástico interno, tá vendo? Tá bem desgastado o plástico interno, mas ele chegou a proteger um pouco aqui a mídia. Deixa eu mostrar aqui para ver se a gente consegue visualizar, ó. Tá vendo? Ó, tá muito sujo aqui, ó. Isso aí, ó. Isso é tudo mofo. Isso é tudo mofo que afetou o disco, a mídia. Olha só. E o outro disco, como eu falei, um álbum duplo, o outro disco está aqui já no escorredor. Eu já fiz a limpeza nele e eu vou mostrar. Esse aqui está muito sujo. Como eu falei para você, nessa parte aqui, ó, a gente visualiza bem. Não sei se está dando para a gente ver aí na imagem.
mas ele está muito sujo, principalmente aqui onde ele ficou em contato com aquele mofo, né? Nessa região aqui, ó. Este disco ele estava na mesma situação, Eu já fiz a limpeza e ele está excelente, ele está assim perfeito. Inclusive eu ouvi um lado dele e o som está extraordinário, é impressionante, né? Quando a gente pega um disco nessas condições e depois de limpo a gente verifica que ele está excelente. É assim, uma surpresa muito boa, que legal. Então a gente vai fazer a limpeza agora deste disco e eu vou mostrar para vocês porque eu adicionei alguns elementos novos no meu procedimento de limpeza e que eu gostei do resultado. Então eu vou compartilhar com vocês esse momento. Vamos lá! Pois bem, agora eu vou aplicar este produto, né, a espuma mágica, aqui na capa do disco para fazer uma limpeza mais pesada e depois para fazer aquele ajuste, né, mais refinado, eu vou aplicar aqui o Poliflor, que na verdade é um lustramóveis, né? Este produto aqui é um produto de limpeza seco.
parte também vou precisar cortar, né? Ó, ficou esfarelada. O problema está aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Isso aqui que é o problema. Pois bem, aqui está o encarte. Já fiz a limpeza, eu passei a espuma mágica, né? E depois que ele secou, eu passei o lustramóveis e ficou muito bom. Eu precisei, tá vendo aqui, ó, cortar porque o papelão ficou muito mole, porque eu precisei limpar. Tá vendo aqui na parte interna? Foi o melhor que eu pude chegar. Foi o melhor. Deixa eu ver aqui uma posição boa. Ó. Tá sujo ainda. Sim. Mas mais que isso, eu iria rasgar o papelão. Então eu cortei. O que eu vou fazer agora? Deixa eu pegar aqui. Eu vou colar essa tirinha de envelope aqui dentro. Vou colar aqui dentro. Pelo menos vai tapar, né, a parte que ficou suja e eu não tive como limpar totalmente, né, aquela parte mofada. Mas pelo fato de eu ter passado ali a espuma mágica algumas vezes, eu acredito que limpou, apesar de ter ainda, né, um manchado, né, como a gente pôde perceber aqui. Eu vou colar, depois eu mostro como é que ficou. Mas para mim tá ficando muito bom, né? Dentro daquilo que eu falei, dentro das possibilidades e dos limites também do que a gente pode fazer aqui. E eu tenho aqui, ó, o outro encarte que eu fiz o mesmo processo. Ó, eu precisei cortar também, ó. Esse aqui até precisei cortar um pouquinho a mais, ó. Precisei cortar um pouquinho a mais porque para limpar aquela parte interna que estava muito feia, eu tive que limpar e arriscar, né? Vamos ver aqui, ó, também é uma mancha que não tem como sair totalmente, mas eu limpei, eu passei bastante espuma mágica aqui, ó. Então fez de certa forma uma asepsia aqui, limpou. Então, os discos já secaram, estão limpos, agora com um aspecto muito bem apresentável, né? E é o seguinte, eu acabo de escutar o álbum completo e o que eu posso comentar é que a sonoridade das mídias está ótima. No geral, a boa tocabilidade dos discos também indica que eles estão num estado bem interessante de conservação. E eu fiquei muito satisfeito com esse resultado da limpeza, na medida em que ela deixou esses exemplares na condição satisfatória, para que pudessem reproduzir normalmente a sua performance no toca-discos. A única observação que tenho a fazer é que neste exemplar, num determinado trecho da faixa Shine On You Crazy Diamond, a música sofre um pulo que eu vou precisar depois verificar de perto sobre o que se trata isso aí. Inclusive, quando for o momento, eu vou gravar um novo vídeo para a gente tentar solucionar esse problema,
fazendo aí uma restauração no trecho que está comprometido. E para finalizar, eu vou mostrar o resultado da limpeza e da restauração que precisou ser feita nos encartes e na capa. Minha amiga, amigo, esta foi a nossa resenha do vídeo. Espero que você tenha curtido aqui o conteúdo. A pretensão foi justamente dar uma atenção super especial a este exemplar do álbum Delicate Sound of Thunder, do Pink Floyd, né, que chegou até mim naquelas condições que a gente acompanhou. Depois eu procurei mostrar o que eu fiz aqui especificamente para restaurar, para limpar, para deixar tanto a capa, o encarte e a mídia, né, em condições para manusear, para eu usufruir, né, enquanto um disco de excelência, para escutar, para pegar o encarte, consultar. E eu acredito que o resultado foi muito interessante. Então, como último comentário, como eu acrescentei, né, ali nas entradas ali dos compartimentos da capa, dos encartes, aquele papel de envelope que eu colei, como eu acrescentei mais um material ali, eu optei por colocar os encartes não dentro dos dois compartimentos da capa, né, aqui do álbum. Eu optei por colocá-los fora, né, tá aqui, ó, os dois encartes, a capa. O disco, eu providenciei os plásticos, né, para os discos, então eles estão bem protegidinhos, né, eles entraram numa boa ali nos encartes. Então, para ficar ali, né, um manuseio mais cômodo, eu optei por isso. Então, só um detalhe, tá aqui, né, um plástico, eu providenciei aqui também um plástico externo mais largo, então acredito que está tudo certo. Pessoal, agradeço, valeu, até a próxima.